Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Então é sempre com muita satisfação, com muita alegria que nós vamos dar continuidade às nossas palestras que são sempre divulgadas pelo YouTube e pelo Facebook aqui da Seara de Jesus de Budas Artes. Então toda segunda-feira às 19 horas nós estreamos um material novo que sempre fica gravado para vocês assistirem depois. Aqueles que estão assistindo na estreia podem interagir no chat. E aqueles que assistem posteriormente gravados, muito embora não possa interagir no chat, mas estará sempre disponível a palestra para vocês assistirem, tá bom? Então convidem a todos que fechem os olhos. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais essa oportunidade de estudo, de reflexão e que possamos sempre colocarmos em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade então ao estudo do livro Caminho Espírita, que foi ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E hoje, como vocês estão vendo, já é o capítulo 27. E o título é Deus Primeiro. Então nós vamos falar sobre Deus. E é muito importante aqui nós reprisarmos aqui as questões do Livro dos Espíritos, como vocês estão vendo. Nós temos aqui irmãos que estão pela primeira vez assistindo uma palestra espírita ou pela primeira vez assistindo uma palestra da Seara de Jesus. Então é muito importante, já que estamos falando sobre Deus, nós colocarmos aqui o capítulo 1, né, que fala sobre Deus, Deus e o infinito. Então nós vamos ler aqui juntos essas 3 questões que nós colocamos aqui para nós então iniciarmos o tema da nossa palestra do capítulo 27. Então, olha só que pergunta interessante. Que é Deus? Kardec não perguntou para os espíritos de alta hierarquia que auxiliaram, né, na confecção do Livro dos Espíritos, né, de toda a organização dessas perguntas e respostas que deu origem ao Livro dos Espíritos. Quem é Deus? Que é Deus? E eles responderam o seguinte: Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E é muito interessante que para que Kardec colocasse então como a primeira questão que é Deus essa resposta, ele não se contentou com uma única resposta. Então foi obtido essa mesma resposta por vários médiuns em lugares diferentes sobre a mesma pergunta. Aí sim Kardec ficou satisfeito porque todos falaram a mesma coisa. Deus é inteligência suprema e causa primária, causa primeira de todas as coisas. Na questão 4, Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Olha que pergunta interessante. E os espíritos responderam: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, aí a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar o que o nada pode fazer alguma coisa. Olha só a resposta que foi dada justamente sobre como encontrar a prova da existência de Deus. Está tudo na natureza, né? A questão número 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Aí eles respondem: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento? Se não tivesse uma base, é ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Então, meus irmãos, olha só. Como vocês estão vendo aqui,
nessas questões. Então não existe alguém na face da terra que não crê em Deus. Olha só. Existem sim, lógico, né, alguns que ainda não perceberam essa paternidade de Deus, que todos nós somos filhos de Deus, às vezes por orgulho ou por ignorância, o que não deixa de ser a mesma coisa, não é verdade? Então, meus irmãos, Deus vibra em tudo e pronuncia a mesma mensagem em tudo que ocupa um lugar na imensidão universal. Então, a cada um, em cada coisa existe, né? Existe e registra a presença insuperável de Deus. Então, de acordo, obviamente, com esse poder, seu poder evolutivo, aí sim nós vamos compreender que aí há a justiça e o próprio amor divino. Então, nenhuma pessoa, meus irmãos, nenhum espírito, nem algo que exista pode ser órfão desta misericórdia divina, da bondade e da presença de Deus, que é tudo isso que nos comanda, né? Que comanda a todos. E essa é a grande esperança, a grande alegria que nos impulsiona então a viver. Como não crer então, meus irmãos, como não crer no Criador de todas essas coisas? Aí sim nós vamos começar a refletir sobre isso, a refletir sobre todas essas questões, mesmo aqueles que não acreditam então em Deus, na existência de Deus, mas está tudo da natureza. Como é que nós não vamos pensar que o sol, que dá vida, que sustenta o ambiente onde todos nós moramos, não terá outro caminho a não aceitar então que um Criador que tenha, numa linguagem comum, de uma suprema inteligência? Difícil, né? Trouxe aqui para vocês um outro trecho, então. Na realidade, eu trouxe um trechinho, né, para falar, não do Livro dos Espíritos, mas já entrando no capítulo do livro, que o título é Deus Primeiro. Vamos colocar aqui alguns trechos desse capítulo. Nós não vamos aqui fazer uma dissertação do capítulo inteiro. Destaquei aqui alguns principais parágrafos para nós analisarmos. Então vamos lá. Se a natureza parece descer à desordem, prenunciando catástrofes, não permitas que a tua palavra se converta em agente da morte. Fala em Deus primeiro. Se a dor te constringe o peito em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro. Diante de toda a provação e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro. Olha só essa reflexão bonita que Emmanuel trouxe para nós. Que Emmanuel, quando trouxe essa mensagem para nós, nós começamos a refletir então sobre tudo que aqui vocês estão lendo, que Deus, então, em sua infinita misericórdia, nos chama a todos os instantes para o seu colo, indicando caminhos seguros para todos os seus filhos. Por isso podemos identificar um ponto comum em todos que nele creem, meus irmãos. Creem em Deus, que é a fé. A fé, meus irmãos. Então, a fé para nós, cristãos, espíritas, a fé, meus irmãos, exprime a confiança do indivíduo em Deus e a si mesmo. Então, a confiança em Deus e em si mesmo. Pois confiar é mais do que crer, meus irmãos. Confiar é mais do que crer. Porque crer é acreditar que Deus rege os nossos destinos. Tudo bem, crer.
é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, como já foi dito no slide anterior, na definição do que é Deus. Mas enquanto que confiar, meus irmãos, é deixar que Deus atue efetivamente nas nossas vidas. Confiar, sendo fiel às suas designações e ao mesmo tempo nos capacitando para realizações que pareciam impossíveis, aquelas que até nós duvidamos. Então isso é confiar em Deus. Isso é até essa fé. A fé então é confiança, não é apenas uma crença, meus irmãos. E lógico que, segundo a doutrina espírita, a fé ela não pode ser prescrita, ditada, ou melhor, ser imposta. É de tal forma a fé, meus irmãos, de tal forma que deverá ser o quê? Ser adquirida, conquistada. Então, nesse sentido, meus irmãos, é necessário que nós examinemos, então, todas as questões que nos cercam, lógico, sob o ângulo da razão, para dar à fé o seu amparo lógico, a fé raciocinada, como nós sempre falamos aqui nas palestras. Então, esse proceder confere o que? Uma lucidez, meus irmãos, uma lucidez o qual o cristão, todos nós cristãos, vamos trabalhar para atingir os objetivos propostos nesta encarnação, ou propostos na reencarnação. Então, vamos lá. Como exemplo, sabemos que a morte não existe, não é verdade? O que soa a diferença entre eu sei, do que eu creio. Eu sei, por exemplo, eu sei que o conhecimento da morte do corpo é a sobrevivência do espírito, que apenas morre o corpo, mas o espírito vive. Isso eu tenho totalmente conhecimento disso através dos ensinamentos, então eu sei. Agora, eu creio que a morte não existe, que foi dado, eu apenas creio, tenho uma crença que a morte não existe, mas e depois disso? Quando eu não tenho conhecimento, eu só vou crer, mas eu não vou ter a certeza da convicção. Então, com relação à fé, o Mestre Jesus nos disse, tudo é possível àquele que tem fé. Já dizia lá em Marcos, no livro de Marcos. Então, de forma que teremos condições, quando nós temos essa certeza da nossa fé, é a forma que nós teremos condições de transpor quaisquer dificuldades que apareçam, sempre. Ou seja, Deus primeiro, como diz aqui no capítulo. Pois exerceremos a confiança que Deus deposita em cada um de nós, trabalhando e realizando o que estiver ao nosso alcance para atingir os objetivos, meus irmãos. Então, esclarecendo esse fato, Kardec argumenta que a fé inabalável, só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Trouxe aqui para vocês um outro trecho que finaliza esse capítulo. Neste ou naquele problema, quanto nessa ou naquela dificuldade, confia em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz para sempre guardada nos braços do amor eterno. Olha que bonito, meus irmãos, a mensagem que Emmanuel nos traz nessa lição. Então, quando Emmanuel fala aqui, como vocês estão vendo, nossa própria vida é bênção de luz. Esta é a fé que precisamos desenvolver em nós, para que a paz e a confiança se tornem nossas aquisições espirituais e passa então a fazer parte integrante de nós mesmos. Então, com ela, seremos capazes então de remover todas as montanhas que encontramos nas nossas vidas. Não só as de pedras, de terra, mas aquelas dificuldades, não só também materiais,
mas morais ou espirituais. Só assim, meus irmãos, só assim estaremos caminhando na direção, então, da nossa felicidade. Deus sempre em primeiro lugar, quando nós quisermos, estamos em dificuldade ou também estamos dispostos a agradecer tudo aquilo que nos é proposto para essa nossa, na busca dessa nossa evolução espiritual. Então agradeço a todos, né? Sempre exortando os ensinamentos de Jesus, né? Sempre colocando, meus irmãos, que é muito claro, ficou muito claro para nós que a fé indica o sentimento de confiança. Confiança, meus irmãos, em Deus. Jesus sempre trouxe para nós a confiança no nosso Pai. Mas tal sentimento só se revela, meus irmãos, quando nós observamos, então, a regra de ouro trazida por Jesus. Façai aos outros o que gostariam que fizessem com você. Também, meus irmãos, é certo que todos os caminhos levam a Deus, todos. E que com fé poderemos realizar todas as obras, independentemente de crença religiosa. Basta nos conectar com o Criador e inspirar-nos no seu amor. Como disse Jesus, cada um, segundo suas obras. Meus irmãos, vamos seguir sempre em frente, com fé e em paz. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade. Até logo.